A graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida de uma forma abundante e poderosa. Estamos falando sobre divórcio, né? Temos aqui tantos versículos como base, tanto do divórcio como repúdio, cada um no seu papel, né? O divórcio é a responsabilidade de quando se há uma separação, tratar, né, civicamente nos dias atuais hoje e levar a carta do divórcio como direito tanto da mulher como do homem, dando livre arbítrio novamente de poder seguir seus caminhos. Repúdio já é uma coisa pesada, é uma coisa que fica a desejar, né? E o repúdio, Deus não processa isso como bênção, mas o repúdio se torna uma maldição para a mulher, deixar ela presa a repudiá-la, ou simplesmente abandoná-la, e não é assim que funciona. Aí sim, não funciona com Deus. E são palavras e atos polêmicos, divórcio, palavra, polêmico demais, e o ato muito polêmico demais. Existe a questão da traição e existe as questões das dificuldades de entendimentos dentro do relacionamento. Então, o divórcio é causado por tantas outras problemáticas e não só apenas pela traição. Você sabia disso? Muitas das vezes a pessoa é fiel, tanto o homem como a mulher, no seu matrimônio, mas às vezes acontece que existe muita discussão pelo despreparo, ou talvez eles não conseguiram fazer a máquina, né, matrimonial funcionar da forma correta. Existe uma dissensão dentro do... E a discussão é muito grande, né? Cada um no seu quadrado, cada um com seu pensamento, cada um de forma que acha que está... E causa claramente, né, na descrição da problemática, que são pensamentos vazios, pois não tratam em comunhão, não comungam da forma que deveria comungar. E é interessante que seja comungado, seja de forma junta, né? A habilidade dos dois estejam ao entendimento, né, par e não ímpar. É importante entendermos, se o homem e a mulher não são mais cada um e cada qual no seu quadrado, são um só, né? Eles também têm que ter um só objetivo, um só espírito, um só pensamento. É importante isso. E acaba que às vezes, em alguns divórcios, que se demonstra, né, a sociedade, que se demonstra ao público, nem sempre por traição, às vezes é por peso de condição, né, muitas das vezes perseguição interna dentro da própria casa, injúria, né, muitas das vezes dentro da sua própria casa, calúnia, a difamação, né, o narcisismo. Acontece isso em muitos lares, em muito matrimônio santo. E tem mulheres que muitas das vezes chegam até a ser espancada, apanham. E homens também. Não pense que é só a mulher que é espancada. Homens também muitas das vezes são espancados dentro de casa. E eu conheço alguns casos de homens que saíram dentro de casa e foram para casa da sua mãe para poder respirar paz. Porque dentro de casa não conseguia de forma alguma lograr ao seu coração paz. Que a sua esposa é como uma leoa, né, faminta e perigosa. Da mesma forma também a mulher muitas das vezes, infelizmente, passa por essas situações, é espancada, não é? É humilhada, porque às vezes tem mulheres que não trabalham e vivem para o lar, que, né, ela tomou essa posição. E às vezes o homem, por trabalhar, ser aquele que mantém o manetedor, né, daquela casa, ser a pessoa que traz o pão para a mesa, por causa disso se sente no direito muitas vezes de humilhar. Não é bem assim, nós sabemos disso, mas infelizmente acontece. E é verdade que a Bíblia, já nesse requisito, não dá tanto respaldo. Agora a minha pergunta é, será que uma mulher ela vai ter que chegar até que grau, né? Em que nível de situação? De espancar, de perseguir, de humilhar, e vice-versa, tanto o homem como a mulher. Mas até que nível chega, né? Vai ter que precisar chegar aonde? Muitas das vezes encontramos aí relatos pela internet, né, de mulheres que passaram por isso no seu silêncio, e muitos pastores diziam, aguente minha filha, suporte minha filha que só vai passar, ore mais. E a verdade é que foram mortas pelos seus próprios companheiros. Homens que muitas das vezes passaram por muitas situações e, como faz parte de uma igreja evangélica, às vezes receberam, né, a proposta direta do pastor, das pessoas que estão ali em comunidade, dizendo que não, perdoa, continua, né, se houvesse traição tudo bem, mas até aqui não tem traição, mas suporta. E acaba que também homens acabam sendo mortos. Tem casos como esse também aí, né, nos noticiários. É muito importante a gente poder aqui compreender algumas coisas. É necessário a gente entender alguns fatos, né? E são fatos que têm acontecido. E se você de repente está passando por alguma situação como essa, eu acho que é melhor você pensar um pouco, analisar mais um pouco, né, e tomar um posicionamento. Não é vergonhoso, né, você sair de uma relação que está sendo tóxica, porque acredito que nada com esse inteirinho seja apropriadamente bem para a sua vida. Precisa que você tome uma direção, sabe, uma nova jornada para você, né? E espero que o Senhor Deus possa lhe ajudar a iluminar a sua mente. Então, casamentos, né, tem que ter parceria, tem que ter realmente, sabe, locado em cada coração o favor de Deus. E que essas pessoas que tomaram, né, esse laço matrimonial estejam realmente de fato de mão dadas, né? Sejam locados ao seu coração o desejo de servir um para com o outro.
É por isso que a Bíblia fala, né? Não é bom que o homem viva só, né? Mas que tenha a sua companheira, não é verdade? E a mulher deixa o pai, a mãe, assim vice-versa, e um só se torna um só carne, um só pensamento. Mas aí está, se torna uma só carne e um só pensamento. Mas quando isso não é uma verdade, né? Até que ponto pode chegar uma situação como essa? Então é preciso analisar. Então o mundo está aí, né? Muitas das vezes julgando e apontando. E hoje, infelizmente, dentro das comunidades evangélicas, tem muita gente, não é mente fechada, não é sobre isso que eu quero aqui tratar. Cada um tem o seu pensamento e tem, né, o nível de conhecimento que receberam. É por isso que eu falo, né? Erreis por não conhecer a Sagrada Escritura. É necessário você conhecer a Sagrada Escritura, é necessário você procurar, estudar, analisar, mergulhar. O meu povo erra por falta de conhecimento. É preciso conhecimento, é preciso você entender, é preciso você estudar, é preciso você mergulhar nessa palavra, na Bíblia Sagrada. Se você perguntar aqui quantos livros tem a Bíblia, tem gente que não sabe nem responder. E muitas das vezes se responde por questão de ser um robô, né? Um papagaio. Eu estou sendo taxativo agora. Mas se perguntar quantos livros tem no Novo Testamento, a pessoa não fala, não sabe. O Novo Testamento não sabe. Então, né, é preciso você ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. E quando você não entender, precisar que alguém possa lhe ensinar, lhe mostrar essa verdade. Mas não julgue, não aponte pelo que você ouviu, pelo que você escutou. Um irmão que estava na internet, talvez por falta de conhecimento, e pela fé explosiva que ele tem naquele momento, por nunca ter passado uma angústia como essa, muitas das vezes está ali na explosão. É muito fácil uma pessoa falar de um assunto como esse quando não tem uma experiência. Eu quero ver aqui, de repente, despertar em você o desejo de você fazer um vídeo, fazer vídeos em relação à sua experiência matrimonial. Você, mulher, que já teve um relacionamento que foi abusivo, foi terrível, só você sabe o que você viveu. Tenha coragem. Não é você expor a pessoa, a identidade da pessoa. É você expor a sua experiência, você falar de você e não do outro. É de você. Você, homem, que teve essa experiência, de repente você fazer vídeos. Tem muita gente precisando ouvir o que você tem como experiência. É necessário isso. Não fale do seu antigo cônjuge, mas fale de você, da experiência que você teve, o quanto foi significativo ou não para você. É importante, tem muita gente precisando ouvir. Mas não julgue, não aponte. E se você tomou uma decisão e de repente está funcionando contra você tais posicionamento, não se entristeça. Se você está vivendo um momento negativo em sua vida, se você tomou iniciativa e saiu pela porta da frente, parabéns para você, você tomou a iniciativa certa. Eu sou o apóstolo Ronaldo Martins, pastor presidente da Assembleia Verbo da Graça. Que Deus abençoe e um forte abraço.